Amados irmãos e irmãs em Cristo, que o Senhor vos dê toda a paz, todo o bem, segundo o coração redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero meditar contigo hoje as 5 qualidades requeridas para todas as orações. Primeiro, a oração dominical entre todas é a oração por excelência, pois possui as 5 qualidades requeridas para qualquer oração. A oração deve ser confiante, reta, ordenada, devota e humilde. A oração deve ser confiante, como São Paulo escreve aos Hebreus 4,16. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça, a fim de alcançar a misericórdia e achar graça para sermos socorridos no tempo oportuno. A oração deve ser feita com fé e sem hesitação, segundo São Tiago, capítulo 1, versículo 6. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé e sem hesitação. Por diversas razões, amados, o Pai Nosso é a mais segura e confiante das orações. A oração dominical é obra de nosso advogado, do mais sábio dos pedintes, do possuidor de todos os tesouros de sabedoria. Colossenses 2, o versículo 3. Daquele de quem diz São João, 1 João 2,1. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E São Cipriano escreveu em seu tratado da oração dominical: já que temos o Cristo como advogado junto ao Pai por nossos pecados, em nossos pedidos de perdão, por nossas faltas, apresentemos em nosso favor as palavras de nosso advogado. A oração dominical parece-nos também que deve ser a mais ouvida, porque aquele que com o Pai a escuta é o mesmo que nos ensinou, como afirma o Salmo 90, versículo 15. Ele clamará por mim e eu escutarei. É rezar com uma prece amiga, familiar e piedosa, dirigir-se ao Senhor com suas próprias palavras, diz São Cipriano. Nunca se deixa de tirar algum fruto dessa oração, que, segundo Santo Agostinho, apaga os pecados veniais. Terceiro ponto. Nossa oração deve, em segundo lugar, ser reta. Quer dizer, devemos pedir a Deus os bens que nos sejam convenientes. A oração diz São João Damasceno: é o pedido a Deus dos nossos dons que vem somente do Senhor. Muitas vezes, amados, a oração não é ouvida por termos implorado bens que verdadeiramente não nos convém. Pediste e não recebestes, porque pedistes mal, diz São Tiago em 4,3. É tão difícil saber com certeza o que devemos pedir, como saber o que devemos desejar. O apóstolo reconhece quando escreve aos Romanos 8,26. Não sabemos pedir como convém, mas acrescenta: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Mas não é o Cristo que é nosso doutor? Não foi Ele que nos ensinou o que devemos pedir, quando seus discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a rezar. Lucas 11:1. Os bens que Ele nos ensina a pedir na oração são os mais convenientes, se rezamos de maneira conveniente e justa. Diz Santo Agostinho: quaisquer que sejam os termos que empregamos, não diremos nada mais do que esta, contido na oração dominical. Quarto ponto. Em terceiro lugar, a oração deve ser ordenada, como o próprio desejo que a prece interpreta. A ordem conveniente consiste em
preferirmos em nossos desejos e preces os bens espirituais aos bens materiais, as realidades celestes às realidades terrenas, de acordo com a recomendação do Senhor, como nos chama a atenção Mateus capítulo 6, 33. Procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o resto, o comer, o beber e o vestir, ser-vos-á dado por acréscimo. Na oração dominical, o Senhor nos ensina a observar esta ordem. Primeiro pedimos as realidades celestes e em seguida os bens terrestres. Em quarto lugar, a oração deve ser devota, amados. É o que mais está precisando em nosso dia a dia, uma oração que seja devota, piedosa, voltada, tributada especialmente ao Senhor. A excelência da devoção torna o sacrifício da oração agradável a Deus. Em vosso nome, Senhor, levarei em minhas mãos, diz o salmista, e minha alma é saciada como de fina manjar. A proximidade da oração, no mais das vezes, enfraquece a devoção. Também o Senhor nos ensina a evitar essa proximidade supérflua. Em vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos. E Santo Agostinho recomenda, escrevendo a proba: tirai da oração a abundância de palavras, no entanto não deixeis de suplicar se vossa atenção continua fervorosa. Esta é a razão pela qual o Senhor instituiu a breve oração do Pai Nosso. A devoção provém da caridade, que é o amor de Deus e do próximo. O Pai Nosso é uma manifestação desses dois amores, o amor da caridade, o amor do Pai com o Espírito Santo. Por mostrar nosso amor a Deus, o chamamos Pai. E para mostrar nosso amor ao próximo, pedimos por todos os homens justos, dizendo: Pai Nosso. Empurrados pelo mesmo amor acrescentamos: perdoai as nossas dívidas. Em quinto lugar, nossa oração deve ser humilde. Segundo o que diz o salmista 101, 18, Deus olhou para a prece dos humildes. Uma das preces, querido, que nós devemos suplicar em uma oração humilde, é uma oração que certamente será ouvida, como nos mostra o Senhor no Evangelho do fariseu e do publicano, Lucas 18, 9 e 15. E Judite, rogando ao Senhor, dizia: vós sempre tivestes por agradável a súplica dos humildes e dos mansos. Que nesse dia, querido amado, Deus esteja sempre contigo, te abençoando e te protegendo, dando toda a graça e toda a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus faça brilhar sobre ti a face do coração de Deus, tudo de bom. A graça e a paz, a alegria redentora do Senhor esteja em ti agora e sempre. Amém.